Abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, por favor. Lucas, capítulo 15. Verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, se tem algo que você sabe que a gente tem um adversário, o diabo é o nosso adversário, a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? E é dessa maneira que o inimigo faz, enganando a pessoa dessa maneira. Como esse moço estava na casa do pai, estava bem na casa do pai, ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha o amor do pai, ele tinha o cuidado do pai, mas de repente virou a cabeça. Isso tudo que era dele e foi embora. E isso, irmão, é uma característica dos ataques do inimigo. O inimigo faz esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa está bem, está sendo abençoada, está sendo cuidada, e de repente o inimigo ataca de todas as maneiras, para fazer com que a pessoa se perca, de alguma maneira ela se perca. Ou se perca dentro de casa, ou se perca fora de casa.
Porque nós temos aqui 2 filhos. O mais velho estava dentro de casa, mas ele também não estava bem. Porque quando ele viu que o seu irmão chegou, ele, ficou indignado com a festa que foi feita para o irmão. Então, os 2 tinham problemas nessa casa. Os 2 estavam com problemas. E o diabo faz isso. O diabo, ele luta com os nossos filhos, luta com a nossa família, luta com a nossa casa, de toda maneira, para fazer com que alguém se perca, que todos se percam. Essa é a obra dele. Jesus diz qual é a obra do diabo: é roubar, matar e destruir. Jesus nos avisou que seria assim. E a gente deve ficar atento. Por que a gente deve ficar atento, irmão? Você não pode esquecer de uma coisa. Você que está na casa do Pai, esqueça nunca de uma coisa: quem você é em Cristo. E quando o inimigo vier atacar, tentar enganar, acusar, você sabe quem você é. E se tem uma estratégia que o inimigo usa muito, irmão, é fazer a pessoa se lembrar do passado, né? Ah, mas você era assim, mas você fazia isso, mas você fazia aquilo. Fazia. Sim, fazia sim. Só que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Minha vida foi transformada, sabe? Irmão, quando você entende que você é filho, é amado, é cuidado, não tem culpa, não tem ataque que o inimigo possa trazer que vai te atingir. É só você ter certeza de quem você é. Quem você é? Filho de Deus. Está na casa do Pai. Está sendo cuidado pelo Pai. Então, quando o inimigo chegar para atingir-lo, chegar para te atacar, fale para ele quem você é. Lembre o diabo quem você é. É só você falar para ele: eu sou filho de Deus. Entende? Outra coisa que nós precisamos aprender muito, nós precisamos aprender isso com Jesus, é ter a palavra na nossa boca. Eu sei que você já me ouviu muitas vezes ensinar sobre isso. O diabo, irmão, ele teme alguém que diz assim: ó, não vem não, está escrito. Se tem uma coisa, irmão, a palavra de Deus na nossa boca é arma. É arma. Foi assim que Jesus venceu o inimigo lá na tentação. Os 40 dias de jejum, foi assim que Jesus venceu. Existe autoridade na palavra, irmão. Existe autoridade na palavra, não nas nossas, naquilo que a gente pensa, mas na palavra de Deus. Então aprenda, se vier um ataque, se o inimigo quiser tentar tirar você da casa do Pai, tentar querer te levar para um chiqueiro, como fez com esse moço, você vai abrir a boca, vai dizer: aqui não, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Você precisa saber a palavra. Ah, como é que eu vou falar se eu não sei? Precisa saber a palavra. A palavra de Deus, irmão. Aquilo que você declara. Não só a palavra de Deus. A gente precisa vigiar o que fala de um modo geral. Porque muitas vezes o ataque vem de tanto a gente confessar derrota, miséria e fracasso. Esses dias eu estava vendo uma mensagem de Billy Graham e esse era o foco, sabe? A gente vigiar o que fala. Muita gente está vivendo hoje muitas derrotas de tanto que confessou derrota. O povo lá de Israel, lá no deserto, quando chegou e foi vigiar a terra, eles disseram assim: nós somos como gafanhotos. Pois é, morreram tudo no deserto. É um perigo que a gente fala. Por isso tenha a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Está escrito, aqui não, demais. Está escrito. Está escrito. E se Deus é por mim, quem será contra mim? A palavra de Deus. Irmãos, uma outra estratégia muito importante para a gente vencer os ataques do inimigo é a adoração, sabe? Se o inimigo chega e você, em vez de estar reclamando e murmurando, estiver adorando, ele não encontra brecha. Porque ele só vai trabalhar onde tem brecha. Onde tiver um lugar para ele vai entrar, irmão. Mas se ele vier e você está lá adorando ao Senhor, mesmo em meio à luta, irmão, mesmo em meio à dificuldade, o que o inferno espera? O inferno espera que a sua dor, o problema que você está passando, vai fazer com que a sua fé esmoreça.
É isso que o inimigo espera. Mas se mesmo em meio à luta, se mesmo em meio à dor, a gente adorar o Senhor e confessar a palavra de Deus, o inimigo vai bater em retirada, irmão. Vai bater em retirada. Levante-se dentro da sua casa e confesse a palavra de Deus. Com autoridade, a autoridade da palavra. E você vai ver se as coisas não mudam. Muda. Paulo e Silas, irmão, foram espancados, açoitados, não estavam fazendo nada de errado, estavam pregando a palavra, mas à meia-noite, lá no cárcere, era para estar reclamando, era para estar murmurando, era para estar blasfemando, mas eles estavam à meia-noite adorando. E a adoração deles fez com que o cárcere viesse um terremoto, irmão, e eles fossem libertos do cárcere, mais ainda, uma família todinha foi salva. Então, o louvor, a palavra de Deus na nossa boca, a estratégia, irmão. Estratégia para você não sair de casa, para você não perder a sua bênção, para você não largar a casa do pai, ou então ficar dentro de casa murmurando como esse filho mais velho aqui. Mais uma coisa, irmão, que eu preciso dizer para você, que a maior mentira do inferno é aquela, você já foi longe demais, não tem mais jeito para você. Como aconteceu aqui com esse moço. Já estava no chiqueiro. Irmão, você pode até ter ido longe demais, mas se você se arrepende dos seus pecados, se tem uma coisa que deixa o inferno endemoniado, é arrependimento. Confissão de pecados. Quando a gente confessa e deixa, isso deixa o inferno, o inimigo bate e retirar. Então, até onde você foi? Qual que é a maior verdade dessa parábola que eu li? Volta para casa. Volta para casa. Não importa que condição você esteja, sempre volta para casa. Sempre. Pastor, mas volta para casa, meu irmão. Volta para casa. Sempre. Não importa. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Não. Se arrependa e volta para casa. Só isso. Porque tem um pai de braços abertos esperando sempre. É isso que o inimigo não quer que você descubra. E quando a gente descobre isso, a bênção vai chegar. O refrigério vai chegar. A paz vai chegar. A paz vai chegar. Volta para casa, irmão. Sempre volte para casa. Sempre. Ah, mas mais nada, irmão. Volta para casa. O pai está sempre esperando. Amém? Eu costumo dizer sempre, enquanto está sentado aí, tem esperança. Eu sempre digo isso, enquanto estiver sentado aqui, ainda que não esteja, tem esperança. Você está ouvindo? E quando está ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus, uma hora dessa te pega. Te pega. Uma hora dessa ele te pega. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Sempre volte